galera! Estamos começando mais um episódio do Clique F5. O podcast que atualiza você das tendências de consumo digital do momento. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da comunicação digital na forma como as pessoas consomem informação e serviços aqui em Salvador. E para isso, a gente está recebendo aqui Natália Freitas, gestora de conteúdo e chefe de mídias na Metrópole. Muito obrigado, Natália, pela sua presença. Oi, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que é tão relevante e importante. Mas, antes de tudo, eu vou me apresentar para que as pessoas que estão ouvindo conheçam um pouco mais. Sou Natália, tenho 32 anos. Como os meninos já falaram, atuo hoje à frente da equipe de mídias digitais do Grupo Metrópole. E já estou nesse mercado digital desde que eu saí da faculdade. Eu me formei em 2016 e desde então todo o contato que eu tive foi com mídias digitais, apesar de que naquela época a internet não era desse jeito que funciona hoje em dia. A gente tinha muito blog, a gente tinha muito site de notícia para você poder se informar, agências de notícia, né, que trabalhavam para conseguir atender essa demanda de informação que existia no mundo. E, de repente, as redes sociais, elas passaram a ser o principal foco de atuação de qualquer segmento, né? Hoje em dia, você não basta ser só médico ou ser só um dentista, você precisa ser um dentista e um médico influenciador para que seu trabalho seja conhecido. E aí, vivi essa mudança, né, da rede social, deixar de ser uma mera rede para você, enfim, como o próprio nome diz, sociabilizar, etc., a ser realmente um lugar de trabalho, uma pauta onde as pessoas precisam pensar, eu necessito criar um conteúdo que seja relevante nas redes sociais. E, hoje em dia, trabalhando na Metrópole, a gente faz uma mistura entre comunicação, que é a rádio, enfim, da cidade há mais de 25 anos, mas também precisamos enfrentar o grande desafio que é levar a comunicação e a informação através das redes sociais para as pessoas, né? Que o rádio, eu acho que ele não morre. A gente viu aí no apagão que teve na Europa, foi a única forma de comunicação que as pessoas tinham, mas, ao mesmo tempo, há uma tendência muito maior de consumo de informação que leva com que a gente precise adaptar todos os novos meios a morrer, né, no final das contas, em um post nas redes sociais. Entendi. Agora, uma pergunta que surgiu aqui enquanto você estava se apresentando. Teve algum momento específico em que você percebeu que a chavinha virou e que a abordagem das redes sociais mudou para o que é hoje? Ou você acha que foi um processo mais gradual que foi acontecendo ao longo dos anos? Eu acho que foi gradual, mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação de que a pandemia fez, né, esse processo ser muito mais volátil e, ao mesmo tempo, muito mais impactante. Então, antes da pandemia, claro, você criava conteúdo para rede social, mas você fazia um filtro. E, de repente, na pandemia, não tinha possibilidade de você fazer o filtro, porque as redes sociais, na verdade, os meios digitais eram o único mecanismo que você tinha para impactar essas pessoas. E, a partir do momento em que o jovem ele passou a ter essa necessidade de informação, seja pela vacinação, seja pela falta da aula, seja por ter que assistir a aula. Então, ali o digital mostrou que ele realmente era uma peça fundamental. Por outro lado, quando tem essas pequenas quedas de WhatsApp, que hoje em dia já não são mais comuns, ou do Facebook, ou do Instagram, mas eu lembro um pouco antes da pandemia que teve uma queda, enfim, e que todo mundo se perguntou, e agora, como é que a gente trabalha? Porque, aparentemente, se criou um novo modelo de trabalho em que, se você não tem um grupo no WhatsApp para você trabalhar, ou você, enfim, não fica ali mandando notícia, e falo desde o ponto de vista de informação, né? Se você não está ali no WhatsApp constantemente conversando com essas pessoas, é como se você não trabalhasse. Já não vale mais você bater o ponto e estar lá sentado. Você está no mesmo ambiente com as pessoas, mas vocês precisam ficar conversando no WhatsApp para atualizar o que vai fazer. Aí eu considero que foi nesse momento que a gente teve essa virada. Entendi. Como é que você vê que as redes sociais... Como é que você vê que nas... Tranquilo, só repetir. Se quiser, eu posso fazer essa e você faz a próxima. Como você vê a influência das redes sociais nas decisões de consumo dos jovens em Salvador e outras redes e outras cidades baianas? Eu acho que, assim, falar de Salvador é um pouco complexo, porque não existe nenhum estudo próprio que mostre o consumo do jovem hoje em dia em Salvador. Então, a gente tem que falar sempre de uma forma muito ampla. Mas, claro, existem aspectos culturais que fazem toda essa diferença na hora de você interpretar esse momento. Então, assim, hoje a gente pode considerar que jovens entre 16 e 35 anos criaram um modelo de consumo baseado muito na rede social. Ele não vai mais à banca de jornal, ele não abre o site, ele não compra revistas para se informar, ele não assina, né,
meios, assim, para poder ler uma coluna específica, porque eu gosto daquele jornalista como era antigamente. Tinha gente que comprava Folha de São Paulo porque gostava de ler Mônica Bergamo, etc. E hoje em dia não tem mais isso, né? Eu estava comentando ontem com o pessoal da rádio de um site que chamava Quibiloco, perdão. E aí era de Marcelo Tebet. E eu não sabia que era dele. E eu gostava muito de ler. Eu tinha coisa de 15, 16 anos. E ele sempre dizia, a verdade é ácida e o quibe era cru. E ele fazia crônicas e, enfim, artigos, e você tinha que entrar no site no dia específico para você ler aquela crônica. E hoje em dia o jovem não precisa disso. Ele tem uma forma de consumo que está tudo ali à disposição dele. Então, ele segue o jornal que ele quer, ele segue o influenciador que ele quer, e o algoritmo é quem pauta qual informação vai ser relevante para você. Então, se o Papa agora é relevante, depende. Ele é relevante porque todo mundo está aproveitando o assunto em alta para falar sobre isso. Mas se tiver algum nicho que não consuma esse tipo de conteúdo, ele não está nem sabendo o que é um conclave e ele não está sabendo nem sequer que o Papa morreu. Então, hoje em dia, esse modelo de consumo entre o jovem é muito pautado nisso, tanto no algoritmo e na forma de que ele não vai mais até uma banca de jornal, ele não vai até uma prateleira para poder buscar uma revista, ele não segue um informante específico, ele, inclusive, segue um influenciador, que não é um jornalista precisamente, mas que faz esse papel de resumir uma notícia relevante e mastigá-la a ponto de que em 1 minuto você consiga dissolver um assunto super complexo para que as pessoas consigam se informar dessa forma. O que não é, a gente tem que, né, também sempre se perguntar, o que é informação? Porque você pode saber da treta de Duda Guerra com o filho de Luciano Huck, mas você também pode saber que a Bolsa estava em queda por conta das tarifas de Trump. A questão é, o que é relevante para você? E eu acho que as redes sociais fazem isso. Antes você pegava um jornal e naquele jornal estava lá toda a informação condensada. Você não ia ver a coluna sobre Duda Guerra. Mas a gente sabe que falar sobre Duda Guerra hoje em dia e o filho de Luciano Huck, nesses últimos 3 dias, que é o período que a gente está gravando o podcast, foi o que movimentou a rede social. Então, quem não falou disso não era relevante. Aí eu acho que quando a gente traz para Salvador, é mais sobre esses pontos mesmo, tipo o carnaval. É diferente como a gente consome o carnaval, até os próprios órgãos governamentais, eles entendem que precisam participar disso. Então, todos os memes que estão em alta, perfis como o da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado, usam isso. As marcas que também vendem algum produto que possa ser utilizado ou comercializado no carnaval, também abraçam essa questão. E aí você vive naquela coisa que a gente chama agora do hiperfoco, né? Toda a sua bolha e toda a sua For You e todo o seu feed fala de um único assunto e faz com que você consuma aquele assunto ali. Mas, quando a gente fala a nível geral, eu diria que o algoritmo é o que define hoje, tanto em Salvador como na Bahia, em qualquer parte do mundo, o que é relevante, porque até essa questão do posicionamento político, quando você tem um posicionamento político X, talvez a comunicação da Prefeitura de Salvador não te agrade tanto. Quando você tem um posicionamento político Y, do governo do Estado, você diz, bom, eu prefiro me informar com os meios que eu sei que já tem certa afinidade com o governo, que tem certa afinidade com a Prefeitura, vice-versa, para você sentir que aquela informação é veraz. Porque senão pode vir por ali algum tipo de fake news e você não vai saber lidar muito bem. E aí eu acho que mais ou menos a mídia social na cidade tem esse algoritmo, assim, esse filtro. Eu acho que essa questão do algoritmo, ela traz muitos prós e contras. Porém, um dos maiores contras, na minha opinião, é que, ao mesmo tempo que a gente tem um feed personalizado para você com os assuntos que você gosta e que você acha relevante, ao mesmo tempo eu acho que isso causa com que as bolhas fiquem ainda mais separadas e, consequentemente, em muitas questões, principalmente na política que a gente vê hoje em dia, fica muito mais polarizado. Ou esse lado, ou esse outro lado. Ou você odeia esse filme, ou você ama esse filme. Então, eu acho que não dá espaço para as pessoas entenderem mais de cada assunto, porque elas acabam ficando só naqueles, elas entendem muito de poucos assuntos e não abrange muita coisa. Então, o conhecimento, na minha opinião, eu acho que ele fica um pouco limitado. Não sei se é essa a mesma impressão que você tem. Sim, com certeza. E eu acho assim que um grande problema, e não me levem a mal, não é uma questão de criticar a profissão de influenciador. Mas é que hoje em dia se criou muito já na faculdade, quando eu estava, e o Twitter lançou, o X, né, antigo Twitter, eu tinha professores que falavam de um termo muito bom, que é o jornalismo cidadão. E aí eles falavam, agora com o X, né, o Twitter na época, o jornalista ele vai perder o espaço dele,
porque todo mundo vai poder usar o Twitter para contar uma notícia. Só que isso, na verdade, facilitava, porque, por exemplo, o jornalista, como eu disse antes, a gente usava agências de notícias para cobrir todas essas coisas. Eu trabalhava em uma durante o estágio da faculdade, chamava Europa Press. E aí, o que acontecia? A gente tinha várias sub-equipes em vários pontos do país para poder cobrir coisas factuais, e eles mandavam para a central, e a central dissolvia essas notícias do que fosse relevante para os outros meios. O que o jornalismo cidadão, por exemplo, no caso do X, ele faz? Você está no seu bairro e um poste caiu, você imediatamente filma aquilo e tira uma foto e você compartilha nas suas redes sociais. O que faz com que eu, jornalista, que estou lá na metrópole com minha equipe, sentada, tentando ver o que está acontecendo na cidade, veja esse vídeo e diga, não, caiu aqui. Então, eu aciono o jornalista para que ele apure essa notícia e, de repente, eu tenho ali, cai poste na Avenida Nananana por conta da chuva, por exemplo. E ali se criou uma notícia. Então, o jornalismo cidadão, ele não vem para prejudicar a comunicação, ele vem para facilitar. O que eu acho, na minha humilde opinião, que prejudica é quando o influenciador, vou dar um exemplo, nada contra ele, mas, por exemplo, Felipe Castanhari, tem espaço na Netflix para fazer uma série em que ele fala sobre coisas científicas sem ele ser cientista. Então, isso meio que torna tudo muito vago, sabe? Tipo, hoje qualquer um pode ser qualquer coisa e nada contra, a gente pode ser realmente o que a gente quiser. Mas para você falar de algo relevante, você precisa ter um embasamento. Porque senão você está simplesmente disseminando notícia falsa ou fazendo o que você disse, falando um pouquinho de cada coisa, que hoje em dia você pode abrir o chat GPT, você pode dar um Google e você pode também ter esse conhecimento. Mas a gente acaba fazendo um fast food de notícias que, como você disse, não é alimento, mas não é um alimento. Então, você se informa da notícia, mas você não se informa propriamente. É tudo muito superficial. E eu acho que o influenciador hoje, ele tem meio que esse papel. Ele não é só mais um influenciador de moda, etc. Ele tem que também trazer a notícia. Então, se tem o Met Gala, todos os influenciadores de moda estão falando do Met. Estão criticando um vestido, estão falando que essa roupa é boa, essa roupa não é boa. Se você vai pro X, tá todo mundo falando que vestido horroroso. E às vezes o vestido na alta costura é maravilhoso. E ele tem todo um conceito, traz ali uma mensagem, mas para nós, meros espectadores que estamos aqui interpretando, a gente se sente com esse poder. Eu vou fazer um vídeo criticando a roupa dessa pessoa. Eu vou fazer um vídeo criticando a atuação de Lady Gaga. Eu vou fazer um vídeo comparando Lady Gaga com Madonna. Ou eu vou contar para as pessoas como é que se faz uma negociação, porque eu vi um insider falando no Reddit e a pessoa... E aí ele acabou com isso. Então, a falta de profissionais que hoje em dia sejam tidos dessa forma. Esse é um profissional coerente, eu tenho que seguir ele, o que ele fala é correto. E até mesmo alguns profissionais que na época da política se romperam, né? A gente tem muitos nomes que eram relevantes aí no jornalismo, que por uma questão política mesmo perderam completamente a noção, desde xingar o presidente, a disseminar fake news, ou até mesmo a ter falas absurdas durante a pandemia, negacionistas. E ali ele perdeu o ponto dele como, né? Ou então Renata Vasconcelos, por exemplo, que é aquele meme que virou, que o William pergunta para ela, tá cansada, Renata? E eles estavam há longos dias fazendo a cobertura da pandemia e tendo que fazer um grande trabalho. Foi um dos momentos mais cruciais, porque enquanto a internet estava disseminando informação falsa, através dos influenciadores, através desse novo modelo de jornalismo cidadão, o Jornal Nacional assumiu a postura de desmentir fake news dentro do jornal. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, ao mesmo tempo que a internet ela tem essa coisa do algoritmo, não sei o quê, ela também pauta os outros meios. Enquanto a internet faz esse papel contra a corrente de tentar resumir as notícias, de tentar fazer tudo ser muito mais fácil e dissolvido, os meios tradicionais, eles vão contra. Então, no rádio, a gente tem entrevistas longas, a gente tem programas em que fazem apurações, a gente pega aquela notícia mais profunda e transforma em um vídeo para ficar mais fácil. Na televisão também tem reportagens. O Fantástico segue sendo a maior revista digital que existe hoje em dia. E digo digital porque, enfim, nem todo mundo hoje fica em casa às 8 horas da noite para assistir o Fantástico. Mas depois, olha aquela matéria resumida de 3 minutos que eles compartilharam. Então, o Fantástico hoje ainda é a maior fonte de apuração e de credibilidade que o brasileiro tem. Em Salvador, a gente também experimenta isso com os novos modelos, né? A gente tem alguns meios que não vou estar citando nome para não entrar nesse embate, mas assim, que faz jornalismo de um modelo que eu nunca vi na minha vida. De perseguição policial, e de cidadão também, porque você pega o vídeo, manda no Zap e ele compartilha. E não só ele, né? A grande batalha hoje em dia que as principais empresas de comunicação têm é de competir sempre com esses novos modelos de comunicação, o Instagram de fofoca,
né? Porque o Instagram de fofoca, ele não fala mais só de fofoca. Eu lembro da Choquei, que teve o caso, de fato, a Choquei fala muito sobre fofoca, mas ela é uma das primeiras em dar notícias como bomba estoura na Rússia, Irã e Paquistão Índia e Paquistão voltam a brigar. Então, você também hoje em dia pode seguir a Choquei e tá sabendo disso. Né? E o que é que isso tem de diferença com a galera da CNN que está lá fazendo análises extensas e políticas sobre a situação geopolítica da Índia e da Ásia, não sei o quê, enquanto tem um cara ali na Choquei que bota em um tweet: Índia acaba de atacar Paquistão por causa de XYZ. Pronto, você já está informado. Você já sabe o que você precisava saber. Aí vai ter alguém no seu TikTok que vai falar: vamos entender o conflito Índia e Paquistão. E aí vai fazer um vídeo de 3 minutos de uma questão histórica que vem aí ocupando. Pô, mas também ajudou. Sabe? Eu não critico nem quem consome o tipo de modelo do TikTok, nem quem quer assistir CNN o tempo todo. O que eu acho que é uma grande dificuldade hoje em dia é que a mídia consiga diferenciar o que é fake news, que hoje em dia não se pode mais, do que não é fake news. Porque se eu dou um Google ou busco no chat GPT e ele me dá uma informação equivocada e eu não tenho conhecimento para saber que essa informação é equivocada, eu também dissemino essa informação equivocada. Então, para mim, o grande problema está aí. Entende que quando é um profissional, ele se preparou para isso. Um biólogo, ele sabe, ele tem propriedade para te falar sobre essa questão da vacina, um biomédico, etc. Mas uma pessoa que só viu alguém, um influenciador que ele segue, um coach de alguma coisa, dizendo que a vacina tem um chip, acabou. Né? O impacto disso é muito maior do que um biólogo ou um biomédico falando, gente... por mais que você diga, mas por que a China colocaria um chip em você aqui em Chique Chique Bahia, né? Que é o meme que a gente usa. Por que se preocuparia em saber sobre a sua vida? E as pessoas não fazem mais esse filtro, né? Porque alguém disse, então, eu sou relevante para ter um chip. Ou usar capacete de papel alumínio para impedir que extraterrestres se consumam. Então, a gente, na verdade, está vivendo numa época muito digitalizada em que tudo é assim, infelizmente, né? E um dos pontos que eu acho que, só para fechar aqui, que contribuem para isso, é um modelo de consumo, muito provavelmente por causa da pandemia também, porque as redes sociais ficaram ainda mais em alta, o modelo de vídeo curto do TikTok, etc, etc, que as pessoas, principalmente adolescentes que estão passando para a fase adulta, estão crescendo acostumados com um formato de vídeo curto, direto, e não têm paciência para ler artigos, para verem vídeos mais longos, para verem reportagens mais longos. Então, eu não sei, talvez no futuro, tudo bem que tem coisas que você não consegue encaixar num vídeo curto, mas, não sei, você com certeza vai saber falar muito mais do que eu, mas talvez seja algo que as grandes comunicadoras terão que, entre aspas, apelar de tentar encaixar as notícias apuradas em um formato que consiga aprender todos os consumidores de conteúdo. Até eu, às vezes, me pego preso em, por exemplo, tem uma matéria que tá meio grande, eu não quero ler. Eu me forço a ler porque eu não quero me tornar uma dessas pessoas, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, está indo por esse caminho, mas acredito que ainda tenha como contornar a situação. Mas... Laura, agora com a próxima pergunta. Na verdade, eu ainda quero trazer sobre algo que ela falou, que é algo que eu também sinto como um profissional da comunicação. Trazendo sobre a questão de influenciadores e como consumidora dessa comunicação local, dos veículos locais, eu vejo que... principalmente nessa área de comunicação, acaba que às vezes a experiência conta mais que o diploma. Tá, tudo bem, a experiência é ótimo, mas tem gente que não tem aquela informação, aquele cuidado na hora de trazer informação. Eu vejo muito que trazem de qualquer forma. O importante é trazer essa notícia que caiu uma árvore, que tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, e muitas das vezes... não é bem apurado, não traz de uma forma... Vem muito sensacionalista também. Traz a manchete, ela vem de uma forma que, poxa, aconteceu dessa forma, então vou compartilhar. Então, principalmente na área da comunicação, eu vejo que tem se contado muito com a experiência, entre aspas, mas... não vem apurado com aquela delicadeza, aquela coisa de tipo assim, não, mas eu aprendi que não é dessa forma que eu trago, entendeu? Não é da mesma forma, obviamente, que a CNN é um veículo enorme e que eles apuram ali dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia, a notícia de uma forma extremamente direta e extremamente real, mas acaba que vai fechando o espaço
para quem realmente está ali estudando e sabe a forma certa de levar. E acaba que todo mundo consome de uma forma e que não é daquele jeito, sabe? Então eu vejo que cada vez mais vai crescendo a quantidade de influenciadores e de perfis de fofoca que trazem notícia e perfis de notícia que não trazem a real notícia e da forma correta. Então eu tô consumindo aquilo ali, mas eu sei que aquilo ali não é dessa forma. Então isso me incomoda muito, como o mercado está agindo em relação a pessoas ligadas na comunicação. O que acontece é assim, isso é uma opinião 100% pessoal, mas eu acho que o ser humano, atualmente, ele perdeu a capacidade de se chocar. Então, por que eu digo isso? Como a gente estava conversando antes, a questão da pandemia, quando a gente fala que mais de 600 mil pessoas morreram, a gente não consegue interpretar o quanto isso é bizarro. 600 mil pessoas morreram por uma negligência, por falta de vacina, por falta de uma coisa básica, sendo que o Brasil sempre esteve em primeiro lugar. São várias questões que você para analisar. Mas o que acontece? Como o ser humano perdeu a capacidade de se chocar, hoje em dia eu sinto que a informação ela também perdeu a capacidade de informar. Ela é uma coisa que você tem que repassar. Você não tem que se informar sobre isso. Então, para mim, o influenciador ele tem que ter o papel de influenciar. Mas influenciar o quê? O que é que ele está te influenciando? Se ele pega um artigo científico e diminui a 1 minuto, que levou anos para a pessoa estudar e fazer, e acha que ali você já tem informação que você precisa, né? Hoje em dia, você vê aí mini coaches na internet falando, eu não preciso mais estudar, porque o que eu preciso é fazer dinheiro, e eu estou fazendo dinheiro. Então, eu acho que a gente perdeu essa capacidade de se chocar e vai criando personalidades e dando poder a essas pessoas ao ponto dela chegar a pegar uma notícia e diminuir dessa forma. A gente não tem que... Eu não acho que a gente só tem que consumir CNN e não acho que a gente só tem que ler artigos longos como reportagens da Piauí. O que a gente precisa entender houve uma mudança geracional. E a gente precisa... E a gente precisa entender isso. A geração atual, ela consome diferente. E a gente precisa falar do jeito que essas pessoas consomem, porque no futuro elas vão ser as responsáveis, então elas vão ser as médicas, elas vão ser as dentistas, e eu preciso que elas se informem. Eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental nessa questão da experiência que você falou. Por quê? Eu, como pessoa que sou chefe e lidero uma equipe, acredito muito no potencial do jovem, mas o jovem ele precisa entender que ele não pode opinar sobre tudo, ele não pode saber sobre tudo, e ele não tem que ter uma ideia de como resolver tudo. A gente não vai salvar o mundo dessa forma. Então, o que é que eu vejo muitas vezes? Eu até brinco com os meninos e eles falam, eu às vezes digo, você usou 5% do seu cérebro aqui nesse caso. Porque se você usasse 20% e analisasse a situação como um todo, eu não precisaria, porque não é que eu sou melhor que ninguém. Acontece que eu já errei tanto na minha vida, que hoje em dia eu consigo ver de longe o que aquilo ali vai ser. Isso aqui vai dar merda, isso aqui não vai dar merda. Isso aqui a gente vai porque é esse o caminho, aqui que não vai. Só que o jovem hoje ele precisa de 3 segundos para saber se um vídeo vale a pena ou não. Em 3 segundos eu não dou nenhuma informação vazar. Um exemplo disso é quando o meu chefe ele virou para mim e falou, eu estou um pouco arrasado porque eu estava mostrando um vídeo que eu achei super relevante para uma criança e ela clicou, né, um sobrinho dele que não mora aqui, e aí ele clicou no vídeo para ver quanto tempo ainda faltava e falou too long, e era um vídeo de 1 minuto e 30. Meu Deus. E eu lembro que nessa época ele ficou, não, a gente não pode fazer vídeos de 1 minuto e 30. Eu falei, deixa eu te falar, eu não posso pegar uma matéria que me deu 3 minutos e resumir a menos de 1 minuto, porque alguém com 12 anos acha que é too long e ele vê 1 minuto e 30. Agora, eu preciso contar essa notícia desde uma linguagem que faça com que nos primeiros 15 segundos a pessoa diga, eu quero ver isso até o final. Eu acho que esse é o problema dos grandes artigos que a gente tem hoje em dia. Eles são muito eloquentes, eles são muito dificultosos para você conseguir interpretar, mas quando você pega uma thread no Twitter que fala sobre a mesma coisa, você assiste. E quando você pega alguém que usa a questão visual, se mexe no vídeo, faz uma edição bacana, usa um áudio limpo, você vê que insere imagens e conta aquela mesma coisa, você consegue ficar vendo vídeo de 10 minutos no TikTok sobre aquele assunto. Porque o que é o tempo hoje em dia, ele não é nada. Se a informação for boa, você assiste uma matéria, você lê uma matéria da Piauí de 30 páginas, se aquele assunto lhe interessar. Mas pra gente falar sobre coisas relevantes, acaba que tudo fica muito obsoleto. Porque o jovem ele não quer saber do fraude do INSS. Porque o jovem não quer se aposentar. Ele acha que ele vai ser jovem a vida toda. Ele acha que ele vai viver, agora eu tenho que viver, eu tenho que ir para todos os shows que eu quero ir, eu tenho que ir para todas as festas que eu quero ir, e vou pensar com 35 anos se eu quero me aposentar ou não. Sem saber que com 35 anos, quando ele pensar em se aposentar, ele não vai mais conseguir.
Então, assim, eu acho que o jovem, hoje em dia, ele tem um grande papel nisso, e a universidade também. Porque você senta para conversar com o professor, e, meu Deus do céu, máximo respeito a todos os professores. Acho que é uma profissão extremamente importante, mas eu acho que o próprio professor, ele caiu um pouco nessa coisa de não sei mais como lidar com a situação. Então, eu faço o que eu aprendi a vida toda e não me reciclo. Não tento me comunicar como meus alunos se comunicam. Então, como eu aprendi há 50 anos atrás na sala de aula, eu replico isso. Então, são professores que não vivem na prática, não generalizando, pelo amor de Deus, mas assim, que não vivem na prática. Então, são professores que às vezes eu falo, você quer falar sobre publicidade, mas você... Qual foi a publicidade que você relevante fez? Ah, mas a pessoa não precisa fazer algo. Não, não precisa fazer. Mas você precisa entender sobre o que você está ensinando. Porque a pessoa que você está educando vai fazer uma grande publicidade. Então, se o mestre dela, se a pessoa que está ali ensinando não é capaz de passar essa mensagem corretamente, ele está ali na sala como um robô. Ele vai fazer a prova como um robô, ele vai engolir todo aquele assunto. E quando ele sair da prova, ele não lembra mais do que ele estava fazendo. Até o dia que ele sentar e falar, não, você tem que fazer essa estratégia aqui. Você tem que lidar com esse gerenciamento de crise. Por mais que a gente fale em sala de aula sobre gerenciamento de crise, por exemplo, ninguém estava preparado para uma pandemia mundial. E, no entanto, na época da prefeitura que eu trabalhava, a gente precisou lidar com isso. Então, um grande exemplo desse modelo foi, a gente precisava trazer a geração 12, 14 anos para vacinar. Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo na pandemia. Eram crianças que estavam na escola um dia, no outro, estou dentro de casa, vai ser só uma semana. Passaram-se 2 anos, basicamente. E aquela coisa de ter que estar em casa suportando meus pais e não tenho como falar com meus amigos e não posso sair, não posso fazer meus 15 anos. E, oh meu Deus, minha viagem pra Disney, etc, etc. E eu precisava trazer essas pessoas pra vacinar. E na época o que estava em alta era o K-pop. Assim, ainda está em alta hoje, mas na época estava muito em alta. Então o que é que eu fiz? Eu abri um Canva, certo? Porque nessa época a gente só precisava de um Canva e um facão. E peguei uma brincadeira com a Blackpink, que era, na época, a banda, eu procurei, né, precisei saber, eu perguntei a minhas amigas, eu falei, qual é a banda de K-pop mais assim? Aí falaram, BTS ou Blackpink. E eu fui pelo lado do Blackpink. E aí eu coloquei algumas vacinas, foi uma montagem muito escrota, mas assim, vacina na mão delas. E eles botavam Let's Kill This Love, e aí eu botei Let's Kill the Coronavirus. E aí a gente postou isso, chamando a galera pra vacinar. E a mobilização que a galera fez, porque o card era legal e comunicava com eles, foi efetiva. Então, ali, eu consegui... Porque não adiantava eu postar um card feio dizendo vacinação aberta para 12 a 14 anos. Não adiantava, eu não ia cumprir o meu papel. Então, a gente tem que se adaptar também. A notícia tem que se adaptar. E o jovem, ele precisa entrar no mercado de trabalho sabendo que ele também tem que se adaptar. Porque ele vai trabalhar com uma pessoa de 50 a 60 anos. Uma pessoa que tem 30 anos de experiência. E não tem tempo para ficar olhando para você enquanto você está lá falando, ah, mas é que, ó, você não tem que achar nada. Sabe? Você vai primeiro aprender, você vai entendendo. E sobre o que você falou da sensibilidade, é isso. A gente perdeu a capacidade de se chocar. Então, hoje em dia, como é que você manda um jovem recém-formado para um deslizamento de terra, onde tem casas destruídas e pessoas ali embaixo, trazendo já para o âmbito de Salvador, né? Porque a gente tem essa mania de achar que comunicação, eu vou cobrir a faixa de Gaza. Não, para Salvador, nessa época de chuva, um deslizamento de terra, onde todo mundo que está ali perdeu a casa, perdeu algum ente querido. De repente, tudo que ele lutou a vida toda para construir virou barro. Então, como é que se entrevista essa pessoa para que essa informação seja útil para quem está em casa, mas você não seja sensacionalista? Como é que você usa esse sofrimento de alerta e não como moeda? Isso é a experiência que vai te dar. Isso é você ter um líder, você ter um preparo antes que vai te ajudar e você se espelhar em profissionais que têm esse papel. Porque senão aquilo ali vira um grandíssimo BBB. É gente chorando e você entrevistando umas palavras aqui, por favor, e a pessoa acabou de perder o ente querido dela. Então, o limite da ética está em que a gente tem ainda a capacidade de se chocar, em que a gente ainda tem a capacidade de sentar, ver um deslizamento de terra e falar, meu Deus, que merda. Mas que ao mesmo tempo você respire fundo e fale, a forma como eu vou informar isso aqui vai fazer com que isso não aconteça para outras pessoas. Então, meu papel na informação é esse. Na casa de Salvador, outro exemplo, quando eu estava na prefeitura e estava na vacinação. Eu descobri que eu tinha câncer de tireoide no meio da pandemia. Eu tinha 26 anos. E eu estava num período de tratamento para iodo. Então, eu estava com alimentação muito limitada. Eu estava sem tomar remédio. Enfim, estava vivendo uma vida bastante regrada. E tudo aquilo todas as emoções que eu sentia me invadiam de uma forma muito grande. E começaram a vacinação através das ilhas, né?
foi uma situação que eu nunca tinha presenciado. E aí a gente foi de lancha, não tinha carro, não tinha moto, era tudo andando, as pessoas não tinham segurança com a vacina, e você tinha que usar a galera que trabalhava na Unidade Básica de Saúde das Ilhas, que eram técnicas de enfermagem, enfermeiras, mas que eram nativas. Então, a única segurança que as pessoas que estavam ali era essa pessoa vem na minha casa todos os dias, eu conheço ela porque ela é filha de fulano, e ela jamais faria algo de mal para mim. Não tinha informação, não tinha internet, não tinha nada que desse jeito naquelas pessoas se vacinarem. Então, elas confiavam no quê? Que tinham lá as enfermeiras. E a gente foi para cobrir e eu fiquei muito chocada porque foi a primeira vez que eu vi uma casa de taipa na minha vida. Eu já tinha visto em filme, já tinha visto em livro, mas eu nunca tinha visto presencialmente uma casa de taipa. E eu vivi tudo aquilo ali desde o ponto de vista, assim, transformador na minha vida e não romântico da palavra, porque aquilo não era romântico. Aquilo ali era bizarro. E não tinha carro para você chegar. Então, se a maré estava baixa, você tinha que levantar suas calças e passar pelo meio do mangue para poder chegar na outra localidade. Se a maré estava alta, você descia no meio do mar e você saía andando para estar lá. E era um cara com um isopor no ombro com a vacina, pegando barquinho em barquinho para ir em cada comunidade para vacinar as pessoas. Então, quando eu cheguei na minha casa, eu sentei, eu chorei muito. Não foi por romantizar aquela situação, ó, que legal, eu estava aqui cobrindo. Foi pensar, que merda de mundo é esse que a gente está vivendo, velho? E que bom que a prefeitura, naquele momento, fez o papel básico dela, que era olhar para essas pessoas, porque elas estavam isoladas, não tinha como ninguém saber se elas foram vacinadas ou não. E, no entanto, foi cumprido o papel. Então, aquilo ali, a gente, desde o começo, sabia que não tinha que romantizar aquela situação, porque não era romântica. Pessoas haviam morrido, pessoas tinham perdido outras pessoas. Mas a gente precisava informar as pessoas de que, enfim, a vacinação estava ocorrendo e estava dando tudo certo. Então, no começo, quando os assuntos a pauta era mais firme, a gente realmente tinha uma comunicação mais séria, mais robusta, que apenas a experiência dos nossos líderes permitiram. Critérios de noticiabilidade, etc. Quando a gente tinha que ir para um viés mais engraçadinho, a gente usava o Zé Gotinha, a gente usava a Lady Gaga, a gente usava Bumbum Tantan, né, aquele meme, aquela música de funk, na verdade. A gente brincava, usava as técnicas de enfermagem que dançavam e faziam da vacinação um grandíssimo espetáculo. E essa dosagem você só tem com a experiência. Então, em resumo, o que é que eu digo? Como eu estou preparado para estagiar, experiência é melhor do que oportunidade? Não, mas quanto mais preparado você estiver e menos capacidade você tenha de achar que tudo isso eu sei resolver tudo, sei fazer tudo isso, você vai ter muito mais oportunidade. Porque, afinal de contas, quem está ali sabe mais do que você, indiscutivelmente. Eu acho que é justamente esse ponto. Acho que a palavra-chave seria adaptabilidade. As pessoas vão ter que aprender a lidar com... As pessoas mais jovens vão ter que aprender a lidar com as pessoas mais velhas no âmbito de trabalho de comunicação e vice-versa. As grandes comunicadoras vão ter que aprender a como lidar com o público. Então, acho que quando todo mundo parar para pensar em se adaptar para o ambiente que ela está localizada, acho que a partir daí vai começar a realmente ter uma mudança positiva e que realmente faça diferença para a forma como a gente consome conteúdo. A sua fala, ela me abriu a mente de uma forma porque eu trabalho diariamente produzindo conteúdo e diariamente eu sou cobrada para que em um vídeo, eu trago um vídeo de 15 segundos trazendo um conteúdo extenso, mas como que eu vou comunicar, como eu vou vender para aquele público-alvo, que é o principal interessado, algo que ele quer, que é tão extenso, em 15 segundos? Entendeu? Se ele é o principal interessado, por que ele quer assistir aquilo tão rápido? Entendeu? E ele quer todas as informações daquilo ali. Então, essa a importância da adaptabilidade, tanto do profissional quanto do público. Entendeu? E essa questão da coisa cada vez mais rápida e da coisa cada vez menor e a quantidade de informação imensa, acaba que a comunicação ela fica falha. Então, cada vez mais a gente vê tudo mais acelerado, tudo trazido em partes, e as pessoas cada vez mais ansiosas, porque justamente é o que está sendo levado para ela e ela está se adaptando àquilo ali, entendeu? Então, você quer? Não, pode concluir. Então, para concluir, a gente quer perguntar sobre a sua experiência como chefe de mídias e gestora de conteúdo na Metrópole. Qual acontecimento mais chamou a sua atenção conectando as mídias sociais com a performance da Metrópole? Teve vários, mas assim, eu acho que o nosso grande desafio hoje é que o que é factual, você precisa
de flexibilidade, de critério de noticiabilidade, né? Então, acho que quando você trabalha com comunicação, tem essa coisa de nem tudo pra gente é uma notícia que a gente se aprofunda. Algumas coisas são muito superficiais. Mas, claro que, desde o ponto de vista informativo e profissional, não são assuntos, no caso, positivo, de que você fica feliz, mas os que realmente te mostram que você estudou para isso e que você queria muito fazer esse papel, é quando acontece alguma questão que você precisa pensar, dedicar, fazer toda uma estratégia, dizer, não, agora a gente tem que agir em cima disso aqui para informar as pessoas da melhor forma possível. Então, já tiveram vários casos que a gente precisou lidar com esse impacto da emergência e que a gente precisou moldar aquilo ali. Eu estou tentando fazer a fala para que não pareça que a gente fica feliz quando acontece algum desastre, porque não é isso. O que acontece é que quando tem alguma situação muito caótica ou de desastre, ali você pensa, eu nasci para isso, eu tenho que fazer isso. Aqui está onde a gente vai separar, né, as crianças dos adultos. Então, quando houve o caso de deslizamento na Saramandaia, que a nossa equipe são estagiárias, certo? Tanto a cinegrafista quanto a repórter, Júlia Lordelo e Gabriela Barroso. E elas foram com o único intuito de a gente estar aqui para ver, primeiro, o que aconteceu e, segundo, no que a gente pode ajudar desde o ponto de vista da informação. Então, foi uma situação que depois elas me contaram e falaram, Nath, que horror, eu entrevistei um cara que ele só tinha R$20 no bolso e tudo que ele tinha guardado a vida toda estava lá dentro. E a gente pensando, a gente está fazendo isso justamente para que essa pessoa não tenha que passar por isso novamente. É um desastre, é um horror, mas o nosso papel na informação é esse. Ou quando a gente estava uma vez debatendo e, de repente, pela televisão, a gente viu que tinha um avião da Passaredo caindo. Então, toda a equipe se disponibiliza ali para poder falar, essa informação ela precisa ser levada da melhor forma possível, com respeito, entender que quem está consumindo pode ter alguma pessoa ali. Então, não posso ter a precipitação de informar, né? Por exemplo, caiu um avião e aí eu falo, caiu um avião, não sei quantas vítimas. Quem está consumindo aquilo ali... Pode ter alguém nesse avião, ou pode ter a casualidade de que estava voando na Passaredo também e não estava nesse avião, mas na hora você não vai saber. Então, a gente tem que ter essa delicadeza. Outros casos que a gente lida muito, por exemplo, por outra parte, é o conclave. Então, é muito bacana ver os estagiários, que são todos jovens, dizendo, não, eu li em tal lugar que é sobre isso, esse informe, quer fazer um vídeo, quer fazer um artigo. Então, acho que hoje o mais bonito que a gente conseguiu nutrir na Metrópole é uma equipe de mídias que é 100% jovem, né? Eu me considero jovem também, apesar de ser millennial, e que casa muito bem com os 25 anos de história da rádio. Então, o conteúdo que as meninas conseguem pensar hoje, e os meninos também, que a gente tem um homem na equipe, consegue converger com a rádio, consegue converger com o portal de notícias. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Não parecer que a gente está ali para fazer notícia express ou para a gente, sei lá, fazer fast food de informação. A gente hoje faz uma apuração bacana, tem uma equipe de redação que é maravilhosa, que faz reportagens incríveis e transformar essas reportagens em uma forma mais coloquial, para poder se aproximar do jovem. Então, por exemplo, a gente está tentando sempre mudar, sempre movimento, vendo referências. E isso faz com que a informação ela não perca a ética e o sentido principal, que é a norma da Rádio Metrópole, a linha editorial, mas que ela se adapte, porque ela é moldada. Não tem problema você saber sobre a informação em 1 minuto e 30. Mas se aquele assunto te interessa, você precisa apurar um pouco mais. Então, ao invés de escrever um parágrafo e uma legenda de 3 linhas, eu vou fazer uma nota completa na legenda. Você pode querer só ler o primeiro parágrafo e tá tudo bem, mas eu te dei a informação completa. Então, eu estou cumprindo meu papel de informação. Já como você vai consumir é outro caso. Então, mas a gente precisa se adaptar. É o que vocês falaram. A galera mais velha precisa entender que o jovem ele vai ser seu chefe no futuro. Não tem para onde correr. Quem está se formando agora, no futuro, vai ocupar o cargo de chefe. E quem está entrando agora precisa entender que quem está lá tem uma trajetória. Então, eu acho que para a informação digital... ela ter uma importância relativa, inclusive em Salvador, Bahia, etc., é a gente entender que a gente consome para criar e a gente não cria para consumir. Então, como é que você consome hoje? Então, você vai aceitar. Oi, eu sou Natália e eu sempre fui para a linha mais humorística da coisa. Então, se eu sou do humor, eu gosto de fazer coisas relacionadas ao humor, a meme, etc., e dar informação ali. Pronto, essa é a minha linha editorial, esse é o lugar que eu crio. E quem gostar de consumir com humor, vem pra cima de mim, vem comigo. Quem não gostar, vai procurar uma pessoa mais séria, que tem um outro tipo de informação e que vai consumir. Agora, eu preciso saber que, às vezes, eu preciso falar sério. E que o humor não vai ser o canto principal, e eu tenho que estar pronto para isso. Eu acho que essa é a grande limitação do jovem, ele saber que nem tudo é como ele quer. E no digital, a gente tem esse problema. Falando sobre isso, qual a relevância dessa notícia? Para o senhor, talvez não seja, mas para outra pessoa vai ser. E eu preciso falar, porque informação é informação. E
lá no Digital da Metrópole, concretamente, eu acho que a gente conseguiu ter isso. E para mim o mais bonito é ver como as meninas se surpreendem com as notícias. E às vezes eu falo, vocês nunca leram um jornal na vida de vocês. Porque às vezes eu tenho essa sensação de tipo, que massa! Foi uma mulher de Feira de Santana que descobriu o fraude do INSS, não sei o quê. E eles estão descobrindo à medida que eles estão criando a notícia. E eu acho que esse é o poder da informação, sabe? E a gente não pode nunca dissolver informação com conteúdo de rede social, porque são coisas totalmente diferentes. Um criador de conteúdo, ele é um criador de conteúdo, mas uma pessoa que trabalha com informação, ela está ali para informar. E ela vai informar em qualquer aspecto. Ela não vai informar só o que é bom e só o que para ela é agradável. Ela vai informar o que é bom, o que é ruim, e vai informar da mesma ética para que você consiga saber. E eu acho que hoje é o maior desafio das redes sociais. É você manter essa linha de informação rígida, de que o que é bom, o que é ruim vai, e fica ao seu critério fazer esse crivo de notícia. E, por outro lado, lutar contra as fake news, que realmente eu ainda não tenho a chave dessa resposta, mas estamos lutando todo dia para ter, mas ainda acho que está no jovem. Ele ter esse papel de provocar o pai, dizer assim, não, meu pai, nem tudo que está no WhatsApp é verdade. Não, minha avó, isso aí que você recebeu é golpe, cuidado. Olha, fique ligada, não cai no golpe. Isso aí estão tentando te iludir, essa conversa de zap, tal, não sei o quê. Eu acho que esse é o papel do jovem. Ele é quem vai ensinar a geração mais anterior a dissolver essa informação e deixar de ser uma coisa tão obsoleta. Então, ele que vai dizer, mas se você seguir a Prefeitura de Salvador, o governo do Estado, você fica sabendo disso logo. Você não precisa ligar, você não precisa... tem um aplicativo agora que fala disso. Então, quando a gente vai... Isso é informação também. Quando a gente vai dissolvendo todas essas coisas dentro desse meio, a gente vai cumprir nosso papel como cidadão e, sobretudo, como informador, que, de certa forma, todo mundo é hoje em dia, de alguma forma. Muito bom, muito bom. Ótima resposta para fechar o programa. Muito bom de verdade. A gente agradece demais sua participação. Me deu insights aqui que eu, de fato, não estava esperando. Como eu falei, abriu minha mente em várias questões sobre a última fala dela, da questão da informação. E a informação é muito poderosa. E como você leva e quem leva também é muito importante. Sim. Então, eu acho que cabe realmente ao jovem saber lidar e trazer essa informação, porque hoje em dia o TikTok tá valendo, a informação do TikTok tá valendo muito mais que um profissional formado, independente da área, seja saúde, seja comunicação, seja enfim. Então, a informação é a chave para um conhecimento e a informação ela é muito poderosa para quem não tá envolvido na área. Exatamente. Então... É isso. É isso? É isso. Eu que agradeço a vocês pelo convite, espero ter ajudado e espero ver vocês por aí também informando e fazendo o papel de vocês em qualquer lugar. Não necessariamente quem trabalha com comunicação só tem esse papel, né? Uhum. E com certeza vocês vão longe. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada por trazer uma aula e trazer todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. A gente aproveitou muito sobre isso. Esperamos um dia trabalhar juntamente. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Nath. Agradeço. E aí, deu F5 na sua cabeça? Deixe seu comentário aqui embaixo e te esperamos no próximo episódio. Tchau!